Boa noite. Aqui estamos na aula de número 5 da oficina O Processo da Reescrita, aqui na Academia Mineira de Letras. É um prazer receber os amigos escritores dedicados que têm trabalhado bastante, mas que vão receber um puxão de orelha do professor, porque eu pedi que, além de mandarem os textos, mandassem as reescritas. E eu não vi, eu não sei se está havendo algum problema no acesso na plataforma, se há uma dificuldade. Outro dia, Silmara Paluri, a quem eu quero cumprimentar aqui, sugeriu, se tiver um grupo de WhatsApp, me coloca. Eu, sinceramente, não estava com vontade de criar o grupo de WhatsApp, não. Mas, diante dos acontecimentos, eu estou achando que talvez seja uma forma mais fácil para a maior parte das pessoas, para a gente trocar uma ideia assim, de uma maneira um pouco mais dinâmica e direta. Então, eu vou pegar aqueles telefones que foram feitas as inscrições, vou criar um grupo lá nos próximos dias. Quem não quiser participar não é obrigado, é só ou recusar o convite ou sair do grupo depois sem nenhum problema. E quem quiser ficar discutir mais, eu acho que pode ser interessante, porque em todas as turmas que a gente trabalha, o próprio pessoal, ao serem colocados desafios lá, responde de uma maneira mais efetiva do que eu estou sentindo aqui, talvez até mesmo pela dificuldade de achar onde está a pasta, como é que manda isso lá pela plataforma, e etc. Mas o que nós vamos fazer então? Eu fiz uma pequena alteração no programa, que hoje era análise coletiva de textos. Então, a minha ideia era pegar texto por texto, com aquelas mudanças de ocorrência, com as observações de cada um, tal qual nós mostramos na aula passada, a partir do trabalho do Wilson, e fazer isso com todos os demais textos. Como não vieram tantos textos para a gente fazer essa análise, eu resolvi adiantar um pouco a aula de adjetivos, que é uma aula um pouco mais, digamos assim, cor- corpulenta, no sentido de ter mais textos, e aí eu trouxe 3 dos textos, haverá outros que eu colocarei disponíveis na plataforma, mas eu resolvi pegar 3 dos textos e a gente fazer hoje uma análise mais detalhada desses textos. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou até deixar uma cadeira aqui, ó. Eu vou pedir para algumas pessoas que estão aqui junto comigo virem à frente e lerem esses textos aqui. Eu espero que dê certo o meu plano. Vamos ver como é que vai funcionar. Em termos de conceitos básicos em retórica e literatura, eu quero falar hoje sobre o 13, método, e 14, trabalho. Método. Eu acho que ele foi muito bem explicadinho na aula passada. Eu vou dar uma breve recapitulação para aqueles que às vezes estão perdendo uma aula, não estão entendendo bem como é que é o processo. Como que esse método é simples. Ele é simples de fazer, ele é simples de executar, embora ele esteja embasado em muita coisa diferente. Agora, por que que eu coloquei método e trabalho? Porque além de conhecer o método, é preciso a disposição para o trabalho. Ou seja, tem que pegar e trabalhar seu próprio texto e mostrar como que você está trabalhando. Porque se você simplesmente pegar um texto e criar outro e não mostrar que há uma consciência sobre aquilo que está fazendo, às vezes fica um pouco difícil de a gente saber por que que a pessoa modificou. Se foi por uma verdadeira, digamos assim, compreensão daquilo que foi dado em aula ou se foi uma mudança que a pessoa faria de qualquer jeito. Então, por isso que a gente marca o texto original, segundo aqueles tipos de ocorrência que estamos vendo, e depois a gente começa a pensar em estratégias pelas quais a gente pode modificar esse texto melhorando-o. E hoje nós vamos ver como é que a gente faz isso mais uma vez no adjetivo. E aí, a partir da próxima aula, se a gente tiver mais textos trabalhados conscientemente, olha, professor Ivan, eu tinha aqui essa página,
reconstruir, ficou dessa forma. Aqui eu trabalhei o quê? Eu trabalhei as conjunções, eu reparei nessa frase que estava ruim, porque tinha 3 adjetivos pendurados, resolvi tirar. Aí sim, a gente vai ter como fazer uma análise mais profunda, tá bom? Como nós estamos adiantando hoje a parte de adjetivos, essa análise então fica para os nossos próximos encontros. E aí, é, eu vejo que talvez algumas pessoas com expectativa de, digamos assim, dar uma repassada geral na obra, talvez não tenham essa compreensão de que o método ele se aplica tanto num trecho pequeno quanto no trecho grande da obra, e que ele não se volta para a totalidade do texto literário, mas para a superfície textual, a partir da qual somos impulsionados a buscar mais informações, somos instados a desenvolver o texto, somos instados a pensar sobre aquilo que escrevemos para verificar se não houve nenhuma contradição, dar mais consistência àquele texto. Então, o método não é um método de apreciação geral da obra, que é importante, que está dentro do campo da crítica literária, que seria uma coisa muito positiva de a gente ter. Mas nós estamos trabalhando bem mesmo na questão da materialidade textual. E aí é uma coisa trabalhosa. E isso não tem como negar. Não dá para falar, não, você não vai ter trabalho nenhum, vai lá e faz de qualquer jeito, porque não funciona. Já que o processo de a gente produzir um texto, ele passa pelas etapas do viver, do pensar e depois do escrever, você recuar para as etapas anteriores é muito trabalhoso. Você tem que ponderar de novo, você tem que reviver experiências, você tem que refinar sentimentos que sentir quando tinha uma idade, um momento de vida, e agora em outra idade, em outro momento de vida, esse sentimento pode ter se alterado. Então, esse processo é mesmo desafiante. E ele tem que ser enfrentado sem um desejo de perfeição, senão a gente nunca produz a obra. Mas ele precisa de trabalho. Então, eu conto com esse trabalho de vocês, ok? Bom, o que que nós vamos ver? Só mais um pequeno detalhe que eu tinha aqui preparado e deixei separado os textos, todos numa pasta só. Se tiver alguém que deseje comentar algo a respeito daquilo que utilizou nesse processo, porque às vezes a pessoa fez a reescrita e teve, mas a gente sempre tem esperança, né? Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Então, a gente sempre tem a esperança. E aí, às vezes, alguém fez o trabalho, mas não colocou lá na plataforma, não enviou por alguma razão. Se quiser comentar de modo geral o que que achou desse trabalho, vamos abrir aqui um pequeno espaço aí de 5 a, no máximo, 10, 15 minutos, que possam se manifestar. Cadê o nosso microfone sem fio? Então, Isabelle, por favor, já que você pegou o microfone, você quer falar tanto, pode dar o seu depoimento. Se você fez, se você não fez nada, agora é sua hora de confessar os seus pecados diante da turma. Deixa ela falar primeiro, Ivani. Não, não, Ivani, passa para ela. Fala mesmo que você não tenha feito nada, porque como eu sei que você compreende qual que é a estratégia, a metodologia, eu uso isso como incentivo para os outros, porque não sou só eu. Então, quer dizer, a gente vai fazer de uma forma melhor. Então, fala aí do que você está fazendo, o que você está achando, porque eu sinto que tem muito isso também. Tem coisas que a gente tem assim, meio que pegar a lógica, introjetar, para depois de algum tempo começar a aplicar. Então, isso não é nenhuma vergonha, nem nenhuma obrigação. Claro que a gente brinca aqui dessa forma mais descontraída e a gente quer que todo mundo experimente, porque a gente sabe que o tempo vai passando, ele vai acabando, a gente não vai tendo condições de rever tudo aquilo que a gente queria. E se já tivesse feito alguma coisa, talvez a gente pudesse estar mais adiantado. Mas eu sei que cada um tem o seu tempo, e aí eu quero mesmo é ouvir cada um a fim de entender como que isso se dá, por favor. Eu fiz, eu só mandei. Quais foram, digamos assim, os embates interiores que impediram esse envio? Não, na verdade, eu terminei, né? Que eu peguei, na verdade, o primeiro que eu fiz que eu ia mandar já foi depois das primeiras aulas. Então, eu já meio que fiz
pensando nos conceitos da primeira aula, tipo, do que aí eu já fui lá eliminando alguns do meu próprio pensamento. Aí depois eu dei mais uma passada, eu dei para tirar mais alguns. Aí depois eu olhei, né, quais foram as outras que eu não estou lembrada, né? Mas as expressões repetitivas. Aí também já deu para dar uma melhorada ainda mais. Mas só de saber, já na hora de escrever, você já também vai eliminando algumas coisas no decorrer da primeira escrita, então já ajuda bastante. Ótimo. Eu acredito que aí talvez um ponto que a gente tem que prestar muita atenção é esse, digamos assim, desejo de terminar. Vou mandar só já tudo pronto. E, na verdade, se você mandar 2 ou 3 parágrafos que tenha feito, já dá para dar muita, digamos assim, observação em cima de onde que pode melhorar. Que foi o que aconteceu com isso. Ele mandou o texto inteiro, refeito, mas nós nos detivemos em 2 parágrafos. Em cima desses 2 parágrafos, praticamente a gente recapturou tudo que veria na oficina, que já tinha visto e que veria ainda adiante. Então, mesmo que não seja tudo, não fique com esse negócio assim, como uma determinante, só posso mandar se tiver completo. Manda alguma coisinha que seja. Isso eu não estou falando para vocês, tá vendo? Eu estou falando para todo mundo que está na condição semelhante, tá bom? Porque até para mim, como professor, é importante eu saber se como é que está o grau de assimilação, o que está gerando mais dificuldade, etc. Tá bom? Ok. Ivani, por favor. Eu te mandei, eu te peguei, eu não vejo essas grandes correções ele lendo e as modificações. Tá certo. Nesse caso seu específico, como é um tipo de texto muito especial, que é um texto poético, é, é, é sempre bom mandar a comparação, igual nós mostramos na aula. Por quê? Porque senão você tem que pegar o primeiro texto, ler ele todo de novo, ler o segundo texto, e vamos lembrar também que, é claro, como tem bastante gente, eu não consigo ver todos os textos de cada pessoa, mas eu procuro ver o máximo. E ainda que eu não dê um retorno em aula, eu procuro dar esse retorno individualmente. Então, ajudando a organizar, tirando o meu trabalho, digamos assim, braçal, de colocar lá, marcar o que foi reescrito, qual que é a forma final, eu ganho um tempo enorme, porque eu, em vez de ler só 2 textos, eu consigo ler 8, 10. Tá bom? Tem mais? Julizar. Enfim, voltando de Nova Mótica, seja bem-vindo à sua capital. Eu tenho bastante familiaridade com o médico das oficinas anteriores que nós fizemos juntos, né? E tenho praticado, mas o processo é quando eu tenho uma certa dificuldade, eu vou até fazer uma sugestão. Pois não. Eu tenho aplicado o método, assim, com o material impresso, o texto impresso, eu vou com as canetinhas e vou fazer. Mas quando eu vou para o computador, eu até faço uma sugestão de a gente talvez fazer isso, uma simulação no computador, com um texto pequeno. Eu estou tendo dificuldade para mim salvar. Às vezes, quando eu pego aqui, marco o real segundo estudos, né? Aí, quando eu vou fazer das conjunções, por exemplo, aí eu não consigo salvar o texto que tinha sido feito do que, aí apaga o que e começa só nas conjunções. Então, eu vou. Acho que eu podia fazer talvez como se fosse uns 10 minutos só de aula, para fazer uma demonstração. Eu acho que essa do seu tipo, essa dificuldade, talvez outras pessoas também a tenham, né? Então, a gente vai fazer uma demonstração como é que faz as marcações, como é que salva aquilo ali para passar para o seguinte. Eu acho que é uma coisa muito simples, se tirar uns 10 minutos, eu acho que facilitaria para muita gente e para mim em particular. Excelente, tá bom. Essa questão aí da salvação e da marcação, o que eu costumo fazer é, cada vez que eu abro um texto que eu vou trabalhar depois dele já ter sido mexido, eu salvo com uma versão nova. Então, você fez lá com o quê? Aí você salva. Texto 1, versão 1, com os Qs marcados. Texto 1, versão 2, que tem os Qs e tem os adjetivos marcados. Ora, é evidente que a versão 2 será o que estava a versão 1, mais o que você mexeu na 2. Entendido? Mas agora, uma coisa é a gente entender a explicação, outra coisa é a gente ver na prática, no passo a passo. Eu não vou fazer agora, porque aqui, com esse negócio de, ao mesmo tempo, mostrar na internet,
talvez fique um pouco difícil, mas para a próxima aula eu preparo, se for o caso, eu até coloco antes lá na plataforma, tá bom? Mais alguém? Eu queria ouvir alguém também que está aí pelo Zoom. Quem está pelo Zoom, teríamos um voluntário para falar? Não sei o que aconteceu aqui. Oi, quem está falando? Oi, professor. Heloísa Azevedo Oi, Costa, Luiz. tudo bem? Estamos te ouvindo, querida. Pode falar, por favor. Não, eu enviei um texto, 2 parágrafos, como você pediu. Mas assim, minha agilidade com esses meios digitais são é meio difícil. Então, eu nem sei se chegou, eu fiquei em dúvida, sabe? Então, até para enviar, Você enviou onde? hein? Você enviou onde? Dentro do, do, A na- plataforma do lá. site da ML, da plataforma, que manda lá enviar o texto. Agora, o que você enviou foi o texto e depois você enviou esse mesmo texto reescrito com base nas aulas que nós vimos, ou Não, você só não, enviou 2 textos e não trabalhou com não, esses 2 textos? não, eu enviei, na verdade, é um texto só. Só enviei 2 vezes. Se eu enviei, me desculpa. Eu não entendi. Repete, Não, por favor, Luiz. Parece que falou. se eu enviei 2 vezes, me desculpa. É um texto só. São 2 parágrafos. Eu recortei o Tudo texto. bem, tudo bem. Mas o que eu estou falando de 2 vezes não é porque se houvesse a repetição seria alguma coisa ruim. Mas é porque a técnica recomenda que você envie 2 vezes. Se você Ah, é? enviar uma vez só, como que eu vou saber que você aplicou alguma coisa das aulas nesse texto, reescrevendo-o? Ah, ok. Entendeu? Então, o Uhum. que é o objetivo? Eu abri uma nova pasta lá, que tem lá, reescrita do texto, observando o quê? Naquela pasta é para você pegar uma parte do seu texto, você já enviou o texto pequeno, claro, pode ser ele inteiro, você reenvia com a sua proposta de reescrita. Porque eu não vou comentar o seu texto primariamente, que isso seria uma análise literária. O que eu vou comentar aqui nessas aulas, nessa oficina pelo menos, é como que você trabalhou o nosso objeto, que é a reescrita. Então, eu Ok, preciso, se as soluções que você propôs, por exemplo, para eliminar os Qs, se elas foram adequadas, ou se, como aconteceu com isso, numa ele acertou grandemente, na outra ele mudou um pouco o sentido. Aí fica uma dúvida, eu mantenho o sentido ou altero o sentido? Então, quer dizer, é isso que eu preciso de saber. A ok. oficina é sobre a reescrita. Então, todo mundo mandou um texto inicial. Todo mundo não, eu estou exagerando. Em torno aí de 20 pessoas mandaram um texto inicial, algumas mandaram mais de um texto. O que é que nós precisamos de aprender? É a escrever 10 textos, 20 textos, 30 textos? Não, esse não é o nosso objetivo. A gente precisa de aprender o processo da reescrita. Então, se um desses textos que você enviou, você reescrever um parágrafo ou 2 parágrafos, o que eu preciso é desse parágrafo reescrito para eu verificar se as soluções que você apontou foram adequadas. Entendeu, Heloísa? Entendi. Obrigadas. Olha, então, Darei. quando você mandar o segundo texto, pode ficar tranquilo, que eu não vou brigar, vou achar é bom, porque é esse segundo texto que eu estou buscando. Agora, para facilitar o trabalho, o que que faz? Manda um parágrafo seguido de outro parágrafo, que é a reescrita do de cima, porque aí eu olho um e outro na mesma página. Porque se você mandar Ok. 2 textos, eu tenho que abrir um arquivo, abrir o outro arquivo, procurar, ler um, ler outro, enxergar onde está. Mas por isso que o texto tem que ser marcado. Porque quando Ok. você marca, além de mostrar que você tem consciência do que você está observando, você permite que eu veja, olha, ela, para corrigir esta questão, tentou apresentar uma solução neste caminho. E aí dá para ver se isso é bom ou não, tá bom? Ok. Obrigada. Obrigado. Mais alguém no chat? Então, vamos abrir aqui o chat. A Mona Lisa está dizendo: agora eu entendi.
Achei que o retorno seria, a princípio, do texto original. Eu também enviei os originais apenas uma vez, irei reescrever. Que bom, Mona Lisa. É isso mesmo que a gente quer e é por isso que a gente tem que fazer, porque não é simples. Está dando uma aula para uma turma de quase 90 pessoas, fica uma e outra explicação mesmo, às vezes, faltante. Então, eu conto com vocês e, seguindo aí o exemplo, a sugestão, melhor dizendo, da Silmara, eu vou ver se eu consigo essa semana, mais para o final da semana, abrir um grupo do WhatsApp, porque aí a gente pode comunicar de uma maneira mais fácil e essas dúvidas, muitas vezes, um colega e outro já vão esclarecendo para os demais, a gente vai ganhando tempo. E lembrando que, se hoje é a quinta aula de 13, nós já vencemos um terço do nosso curso. E se, embora tenha folgas, tenha ainda licenças entre uma aula e outra, se a gente demorar muito, acaba o curso e não tem mais o que a gente poder fazer em termos de aprendizado. Porque, em termos de técnica, a nossa missão não é acabar um livro inteiro durante a oficina, não é escrever a obra da vida, é a gente aprender a metodologia durante a oficina. E aprender a metodologia é saber marcar o que acontece, depois que marcar, pensar em alternativas. O ideal é que você pense duas, três, quatro alternativas. Muitas vezes, quando eu mando a sugestão para a pessoa, eu mando a sugestão com letras azuis e, num azul mais claro, uma opção daquela sugestão. Para quê? O objetivo da sugestão não é dar uma resposta correta, é assim que se reescreve, porque isso não existe. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma, cada um tem o seu gosto. Imagine se o meu gosto fosse capaz de acertar o gosto de todo mundo. Isso seria impossível. Então, cada um tem que fazer esse trabalho. É um trabalho individual, a partir dessas orientações genéricas. E, em cima do que você pensa de alternativas, aí é que você define o seu gosto. Pode trazer duas, três alternativas para uma mesma reescrita de um mesmo trecho? Claro que pode. Mas é bom você já ir definindo, porque aí você já vai caminhando. Mas às vezes a gente tem assim, mas isso aqui, aquilo ali, a gente fica um pouco na dúvida da solução, então não teria nenhum problema pensar nisso, mas tem que ir caminhando para ir fazendo essas definições. Mais alguém que esteja aí pelo Zoom deseja se manifestar? Então, vamos fazer o seguinte. Silmara, você está podendo ler? Não está respondendo, então imagino que não. Lara, você está podendo ler? Ninguém quer ajudar, né? Tudo bem, na hora que vocês Boa precisarem de alguma noite, coisa, tem que se professor rever. Ah, Ivan. boa noite, Lara. Tá vendo? É só ameaçar que aí o negócio começa Não, a eu pensei surgir. que Eu você sei tinha que dito estava abrindo o microfone. Simara. Você disse Lara, né? Isso. Ah, sim, professor. O senhor precisa de alguma coisa? Preciso sim. Eu preciso de muito amor, de muito carinho, entendeu? De muita alegria e felicidade. Agora, neste momento, eu vou pedir que a gente comece as leituras dos textos que nós preparamos. Então, deixa eu ver Eu aqui. não estou visualizando nenhum texto, não, professor. Nem eu. Eu vou abrir aqui o texto, que aí eu espero que a gente consiga visualizar. Então, deixa eu ver aqui como é que eu consigo compartilhar essa tela. Agora você está visualizando? Agora sim. Essa parte Só está um atrapalhando? minutinho. É porque tem uma caixa aqui tampando parte do texto. Eu não sei como Saiu? fechá-la. Saiu a caixa ou não? Pois é, né, eu não sei bem como fechá-la. Eu não consigo ler, não, professor. Então, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Daniela Aguiar, você consegue ler para nós?
final, né? Então vamos tentar aqui, vou fazer mais uma última tentativa. Tentei duas mulheres para não falar que eu sou homem fóbico. Eu vou pedir para um homem aqui. A Daniela falou que está sem fome no chat. Charles, meu amigo Charles, é a minha última esperança na vida. Consegue ler? Tá me ouvindo? Opa, estamos ouvindo. Então eu vou ler aqui, então. Então eu estou pelo Obrigado. celular, então vai ser um pouquinho difícil. Então posso começar? Pode. O adjetivo é o ornitorrinco, dilemas da classificação das palavras, de Mário A. Perini. Grande parte do labor científico consiste em classificar entidades e elaborar justificativas para essa classificação. A ciência não se limita a Limita, isso, aí não está se errado. limita a isso. Evidentemente, uma ciência é muito mais que uma classificação de objetos, mas, em geral, depende de classificações, até mesmo para possibilitar o diálogo entre os cientistas. Por Agora exemplo, para um pouquinho, os Charles. Só um Oi, minutinho. Desse trechinho que você leu, o que que você acredita que se encaixa no nosso curso? que a gente precisa ter um cuidado muito grande assim quando a gente vai falar sobre adjetivo. Para trabalhar no texto, a gente tem que saber onde colocar eles. Foi isso que eu imaginei. Então, você falou certo. Você imaginou, não é? E é bom a gente ter essa imaginação. Você já está tentando associar com o assunto da aula de hoje. Mas é claro que eu não posso exigir que você chegue a conclusões no momento que você está escrevendo. Então, no momento que você está lendo. Eu, então, estou perguntando isso em função de qual que é a relação dessa lógica com a lógica do nosso processo de reescrita. Eu já vou dar a resposta para a gente adiantar que esse texto ele é um pouco grande, inclusive eu vou pedir que você salte alguns parágrafos. Certo. Essa questão da classificação, eu acho que isso a gente tira para o nosso exemplo de que a gente não deve ter um furor classificatório. Porque tem muita gente que fica lá, eu achei um quê, achei não sei o quê, eu quero um pronome demonstrativo. Aí ela fica mais preocupada com a análise sintática, com classificação morfológica, com questões gramaticais, do que propriamente com escrever melhor. E é claro que as questões gramaticais elas são fundamentais. Sem elas, você não consegue fazer esse processo. Isso é uma base. Porém, o que nós estamos defendendo é que nem sempre é simples classificar as coisas. Por que que eu estou fazendo já esse alerta agora? Porque quando a gente fala de adjetivo, não é simplesmente o adjetivo tal qual ele nos é apresentado na gramática, como uma palavra que qualifica um substantivo, da definição mais simples de todas. Tem muitas funções adjetivas, por isso que existe a oração subordinada adjetiva, por exemplo. Está exercendo aquele papel. O homem que estava atrás da porta. Aquela frase que estava atrás da porta está dando uma qualidade para esse ser. Então, nós precisamos de pensar em adjetivo não como palavras simples que estão ali qualificando. E isso é difícil. Se eu pensar, por exemplo, o advérbio é claro que ele é diferente do adjetivo, porque o adjetivo está qualificando um nome. O advérbio está dizendo como que uma ação transcorreu. Mas, de uma certa forma, isso de descrever como que a ação transcorreu é uma espécie de qualificação da ação. E nesse processo de qualificação, eu tenho uma certa proximidade entre o adjetivo e o advérbio. Então, eu estou trazendo essa questão aqui dessa classificação das palavras para a gente não ficar preso só na definição gramatical, embora a gente deva conhecer bem essa questão. Pode seguir, por Ô, favor, Charles. professor, Oi. então seria assim, nessa questão assim, dos adjetivos, seria assim, uma sentença maior, trabalharia como com a função de um adjetivo. Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Tipo assim, numa frase, uma parte dessa sentença da frase ela trabalharia como um adjetivo, e não como uma palavra, uma palavra só.
Tipo essa Nós frase que vamos o senhor ver falou. exemplos que talvez vão clarear, mas não preocupa com Tá. os exemplos agora, não, que na hora que a gente passar o texto de todo mundo, eu vou Aham, chamar a atenção para isso. Aí você vai enxergar melhor, tá bom? tá bom. Pode continuar? Vamos adiante. Tá. Por exemplo, os zoólogos dividem os animais em diversas categorias: mamíferos, répteis, peixes, insetos, aves, anfíbios e assim por diante. Sem essas categorias, seria muito difícil fazer zoologia, ou mesmo falar de zoologia, pois elas permitem ao cientista referir-se a tipos de animais, em vez de referir-se a cada animal ou a cada espécie, Isso, individualmente. perfeito. Pode Assim, passar para o próximo parágrafo, primeira frase, tá. e depois para o Aham. terceiro parágrafo, depois desse. Beleza. É preciso, naturalmente, dispor de critérios adjetivos para colocar um animal Objetivos. nesta. Isso, objetivos para colocar um animal nesta ou naquela classe. Assim, os mamíferos se distinguem dos répteis graças a diversos traços de sua estrutura e funcionamento. A Sorte para o temperatura do próximo. corpo, tá. Mas dificuldades há, embora nem sempre sejam mencionadas nos livros de introdução à biologia. Aí ele vai Uma dar um delas é exemplo concreto. Vai. o ornitorrinco. Esse estranho bicho australiano bota ovos, mas amamenta os filhotes. Tem a temperatura do corpo parcialmente dependente da temperatura ambiente e tem pelos. Será um mamífero, um réptil ou uma categoria qualquer? Isso Excelente. depende de. Excelente. Oi? Só um minutinho, Charles. Não, Então, isso tranquilo. aí é o nosso processo aqui. A gente vai encontrar algumas coisas. Fala, peraí, isso aqui está parecendo um pouco um adjetivo, mas na verdade não é um adjetivo tecnicamente, e tal. Eu não estou preocupado com a questão de ordem puramente técnica, embora em estudos profundos isso seria interessante. Eu já tenho algum tempo que estou preparando e devo lançar em algum tempo um curso exclusivo sobre análise sintática, que é super importante. Mas isso é um estudo específico, muito técnico, direcionado para a pessoa entender aquilo ali de verdade, sem ficar só com os ensinamentos pela metade. Mas para essa nossa oficina, isso não é tão importante. A gente colocar assim, olha, o que eu estou procurando aqui não é o adjetivo no sentido estrito do termo, mas é aquilo que qualifica ou uma ação, uma pessoa, ou um determinado fenômeno do mundo. Então, é isso que eu estou buscando, essas qualificações. Por isso que a gente vai ver, tem algumas outras categorias que não são propriamente adjetivos, mas que elas intensificam ou não essa questão do adjetivo. Então, eu falo assim, um homem pálido. E aí eu tenho uma tendência, e é isso que eu gostaria que vocês observassem no texto, de colocar um homem muito pálido, um homem ligeiramente pálido, um homem. Aí eu fico dando a quantidade de palidez que esse homem tinha por uma palavra, em vez, talvez, de pensar num termo mais apropriado, numa descrição que fizesse talvez uma comparação e aquilo se impregnasse no cérebro do leitor. Então, é esse tipo de processo que nós estamos buscando, e não simplesmente, isso é adjetivo, não é adjetivo, tem que tirar, porque a gramática deixaram falar isso, não sei quem fala aquilo. Não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando escrever melhor. E para escrever melhor, nós observamos o nosso próprio texto a partir de algumas ocorrências. E eu vi, naqueles trechos já selecionados, que eu mais uma vez trouxe, embora não tenha havido um trabalho de reescrita sobre eles, marcando onde que estão as ocorrências de adjetivos. E onde estão essas ocorrências, eu estou fazendo esse tipo de constatação, que um bocado de gente está colocando muito intensificador da qualidade. Quer dizer, seria uma qualidade da qualidade, essa intensidade que ela tem, seria um grau dela. Então, eu regulo o grau como? Da qualidade que eu estou dando. E é isso que eu tenho que pensar. Bom, pode ir para o próximo parágrafo. Charles. Certo. Cadê você? Bom, eu não. Aqui, ó, Bem, bem. vou começar aqui, bem. Bem, eu não comecei este ensaio para falar de animais.
Meu campo de estudo é o da linguagem, mas este tem um ponto importante em comum com a zoologia. Depende muito de classificações. Em linguística, ou pode pular para outro? Não, vai continuando nesse, se não for Vai para pular, eu continuar? te aviso. Tá bom. Em linguística, não falamos de mamíferos nem de répteis. Falamos de adjetivos, verbos, preposições, orações e sintagmas nominais. Todos esses nomes designam classes de formas linguísticas. Ora, veremos que nem sempre os limites entre as classes são claros e bem definidos. A linguística também tem seus ornitorrincos. Então, quer dizer, Há essa é a muitos. mensagem principal do professor Perini, né? Que embora a gente tente classificar, e isso é um esforço grande, que já vem de muito tempo, nem sempre dá. Por quê? Porque a linguagem ela é mesmo fluida, fugidia, cheia de artimanhas, e a gente não consegue regular de uma maneira toda bonitinha. Que se a gente conseguisse, era muito simples e muito fácil, né? Agora, Charles, Oi, é, pode falar. pode começar aqui nesse Nesse aqui, parágrafo. Uma coisa, tá, uma. Aham. Uma coisa que que nos poderiam ter dito nas escolas, mas em geral não disseram, é para que a gente precisa separar as palavras em classes. quer dizer, para Ora, a que que a razão é gente precisa que de separar as palavras em classe? Qual que é a finalidade disso? Com que objetivo que se faz essa separação? É só para tirar nota 10 na prova? acho que não, né? Deveria ser mais para a Então, gente continua a entender leitura. as classes. Isso. Pode continuar a leitura. Pode? Tá bom. Ora, a razão é semelhante à que nos obriga a separar os animais em classes, ordens, espécies, etc. Classificamos as palavras para podermos tratar delas com um mínimo de economia. Vamos supor que não se definisse a classe dos verbos. Por exemplo, neste caso, teríamos de tratar na gramática das palavras que variam em pessoa. Como não haveria classes, seria necessário dar a lista completa delas. Começaríamos por abanar e iríamos até zumbir. Uma lista de umas boas 10.000 palavras. Depois seria preciso tratar das palavras que têm tempos, presente, pretérito, futuro. E aí teremos de dar a mesma lista de 10.000 palavras. É evidente que, deste modo, nossa gramática seria um pouco difícil de manusear. E também é pouco provável que as pessoas aprendam uma língua desse jeito, decorando listas imensas várias vezes. O que as pessoas fazem é reconhecer uma palavra como pertencente a determinada classe, e aí atribui à classe as propriedades relevantes. Isso. Então, é isso que a gente tem que entender. Quer dizer, por que que esse adjetivo vai funcionar de uma forma parecida com o advérbio no texto que nós estamos produzindo? Que ambos estão qualificando, só que um está qualificando um ser, o outro está qualificando uma ação, não é? Aí ele vai seguir aqui, né? Fala de alguns exemplos, e aí eu pediria que você lesse esse aqui, para tratar. Dá para tratar? Beleza. Isso. Para tratar de adjetivos e substantivos como classes, a primeira coisa a fazer é definir essas classes. O que é que faz uma palavra, um adjetivo ou um substantivo? Não podemos dar simplesmente a lista dos adjetivos e a dos substantivos, porque, além de ser uma maneira antieconômica de fazer as coisas, uma lista pode ser arbitrária, juntando alhos e bugalhos sob o mesmo rótulo. Precisamos de definições, pois não, pois são a garantia de que estamos falando de classes que realmente funcionam dentro da língua. E esse é um dos processos mais difíceis da inteligência humana. Definir bem de modo que não haja contra-exemplos. Porque se houver um contra-exemplo, aquela definição não é boa. Então, nós não estamos com furor classificatório, nós estamos tentando nos tornar mais sensíveis para o nosso próprio texto. Lê mais o parágrafo seguinte aí, por favor. O tradicional? Tradicionalmente? Tradicionalmente. Tradicionalmente, disse que os substantivos são nomes de coisas e os adjetivos expressam qualidades, Aí tá ignorando bom. por hora a. Aí tá bom. Então, quer dizer, ele está dizendo, Beleza. ó, isso aqui é como se entende.
Agora, nos parágrafos seguintes, ele vai desafiar essas definições. O que ele está mostrando? Gente, embora a definição seja essa, há vários casos em que isso varia um pouco, não é? Então, ele está criando todos esses exemplos para mostrar. A gente não pode ter a cabeça muito quadrada se a gente quiser trabalhar melhor essa produção textual. Aí ele vem para cá, ó. Conclusão. Lê para nós. A conclusão, depois esse texto estará na plataforma. Naturalmente, eu espero que vocês possam percorrê-lo se tiverem interesse, tá? Vai lá. Vou ler. A conclusão é que a classificação tradicional, no que se refere aos substantivos e aos adjetivos, e ainda aos pronomes, não tem salvação. Não se conseguiu até hoje uma definição que separasse com clareza essas três classes. Eu tendo a acreditar que são uma grande classe, dentro da qual se distingue muitos de comportamento gramatical. Acredito que as diferenças de comportamento dentro dessa grande classe, que podemos chamar a classe dos nominais, provém principalmente de diferenças de significado. No momento em que uma palavra começa a ser usada com um novo significado, que acontece com frequência, ela precisa mudar seu comportamento gramatical de acordo com a sua nova função. Então, ele está dizendo assim, a realidade é tão vasta que não adianta eu querer encaixar a palavra sempre naquela ordem. E aí eu poderia classificar de maneira diferente, porque as classificações não são coisas dadas pela natureza que o homem descobre. São organizações que o homem fez no seu próprio pensamento. Da realidade, ele vai encaixando no mundo. Só que tem hora que tem uma coisa no mundo que não se encaixa bem naquilo. Aí ou você tem que arranjar uma outra explicação, ou criar uma nova categoria, ou tirar aquilo fora do conjunto de coisas que formam aquele objeto, tá? E lê aqui para nós a última, por favor, Charles. Beleza. Sinto-me obrigado a dizer que a conclusão acima não é aceita pela maioria dos linguistas. Muitos dos meus colegas rangem os dentes de raiva quando ouvem uma heresia como essa. No entanto, até hoje ninguém respondeu aos argumentos apresentados de maneira a me satisfazer. Por isso, continuo desacreditando de adjetivos e de substantivos. E continuo fazendo gramática. Talvez eu tenha muito a pagar na outra vida. Nós vamos ver. Então, qual que é um dos propósitos e uma das maneiras da gente trabalhar? É ver isso aí. O que os especialistas, e esse é um camarada que vive, o professor Perini, na academia, com uma grande contribuição, uma linha de pesquisa que é árdua, se isso, de fato, é a melhor forma de pensar ou não, é claro que é questionável e só o tempo é que irá dizer, mas o que nós precisamos é raciocinar sobre as palavras, raciocinar sobre a língua. Assim a gente vai ter recurso para enxergar o que a gente precisa de fazer que redunda na prática de escrever melhor. Muito bem. Então, esse texto foi um texto, digamos assim, com aquela pegada acadêmica. Agora nós vamos ver um texto completamente oposto, um texto muito diferente, que é um texto assim para todo mundo, um blog, um texto de uma pessoa que fala de uma maneira leve sobre essa questão dos adjetivos. Então, eu vou chamar aqui na frente Gina ou Isabelle. Então, sobrou para você, Isabelle. Tem que vir aqui na frente. Oi? Demis, eu quero que o pessoal veja você lendo. Pode, se quiser trazer o microfone, pode trazer. Eu fico com esse aqui e você usa o seu. Deixa eu abrir. Eu vou abrir aqui o texto. Sim. Isso. Senta aí. Cadê seu celular? Olá. Ninguém tirar foto, agora você está na mesa da Academia Mineira de Letras. Tô muito chique, né, Tá gente? muito chique. Então, quer dizer, tem que aproveitar essa oportunidade. Então, nós vamos ver agora esse texto do blog. O Rodrigo está tirando, depois ele manda para você, tá bom?
Pode A ir? gente vai ler e vai comentar, e eu vou pedir, da mesma forma, para algumas pessoas que estão na plateia, algumas pessoas que estão pelo Zoom, para fazer alguns comentários, sobretudo quando chegar na parte das frases sintéticas de grandes autores sobre os adjetivos. Vai lá. Confesso que quando decidi postar É o hoje título, na é escrita autor do literária, postada por Lady Salieri. Confesso que quando decidi postar hoje para o blog, pensava em algo distinto. Mas pesquisando coisas para escrever este meu outro post, deixemos para sexta-feira, acabei caindo neste blog, La Honra de Arena. A Folha de Areia. A Folha? É. E um artigo me chamou muita atenção, intitulado Decálogo dos Adjetivos. Mostra frases de escritores do próprio blogueiro sobre o uso dos adjetivos na escrita literária. Então, o que que é isso? São opiniões que têm que ser contextualizadas, que você não pode pegar, mas foi o Machado de Assis que falou, tá bom, foi o Machado de Assis. Pode falar, Tiago. Ah, tem que compartilhar. Ah, sim. Aí, tá vendo como que a gente tem que ter a ajuda de muita gente? Nós estamos aqui na maior alegria, lendo um texto enorme. Vê se agora tá. Ótimo. Obrigado, Tiago. Então, é esse texto. Ele foi tirado de um blog, escrito há algum tempo. Isso é muito comum. Agora, o que eu estava dizendo, não é porque o Machado de Assis falou isso, que aquilo que ele falou, que ele estava pensando numa situação concreta, é evidente, se aplica a toda a generalidade de todas as coisas. Então, se você for uma pessoa cri-cri, você pode criar problema com todo mundo que você quiser, porque ninguém nunca vai estar certo em tudo, todo o tempo. E aí você vai poder falar, mas isso aqui tem uma situação que não se aplica. Tem mesmo. Mas o que é ler? É compreender em que situação, em que caso, em que circunstância aquilo se aplica. O que é pensar? É você, e aí é o chamado ler nas entrelinhas. Aí é você pensar no que não foi dito, nas questões que não foram trabalhadas pelo autor, para você ampliar, a partir daquilo que ele disse, a sua compreensão. Então, pode seguir a leitura, por favor, Isabelle. Acontece que, nesta semana, participei de um projetinho muito legal no grupo de interação da Liga dos Betas, os BLAM, chamado Critique-me, que consiste em lermos uma história postada do NIA e fazer uma crítica sobre ela. E ele me lembrou dos meus tempos áureos de acompanhar os autores do site como leitura beta. Minha maior briga, desde sempre, foi com a adjetivação excessiva que encontrava nos textos. Também falei disso quando fiz meu comentário sobre o livro, um dia. Então, quer dizer, ela já está dizendo que, independentemente de ter lido o que ela leu, ela não gostava de adjetivação excessiva. É um estilo, é um gosto. Agora, o que nós vamos ver? Se eu tenho um gosto, se eu tenho um senso, se eu tenho uma certa diretriz, eu vou me comparar com outras pessoas. Eu vou avaliar se aquilo que eu estou fazendo, assim, meio que de um modo natural, realmente procede ou não. E vou buscar fundamentação para isso que eu penso, né? Então, é isso que foi feito nesse texto do Decálogo dos Adjetivos, e por isso que ela trouxe para o blog. Pode continuar. De todos os modos, acho que um escritor iniciante acaba passando por este caminho. Quem não fica empolgadíssimo depois de ler um clássico, ou no meu caso, de ler Clarice Lispector e sai querendo adjetivar tudo que pode, daí fica aquele texto cheio de palavras, rebuscado, rico, um sucesso. Só que não, gente, não fica um sucesso, fica chato pacas. Li uma vez em algum lugar, acho que foi no texto Apocalípticos Integrados, do Humberto Eco, que quando mais carregada de referências, mais uma palavra perde seu poder evocador. E também nos conselhos de um escritor, não lembro quem, até queria lembrar para colocar aqui, que a adjetivação excessiva faz com que a ação da trama perca o foco da trama. Ambos traduzem meus sentimentos. Logo, que também não é para banir de vez todos os 100% dos adjetivos e advérbios do texto. Mas evite sempre que der, reserve para as horas importantes. Então, o que ela está dizendo aí? Que viu referências sobre esse exagero, que ela já sentia isso, agora ela já acrescenta ao lado dos adjetivos os advérbios, por conta daquelas razões que nós já tínhamos explicado, e aí ela dá uma recomendação, que é uma coisa que eu sempre tenho um certo pudor de fazer. Faz assim, faz assado.
como se fosse uma determinação. Por quê? Eu nunca acho que uma regra geral dá conta de uma realidade tão diversificada, principalmente na literatura. E, mais uma vez, o que a pedagogia retórica nos ensina? Que o bom orador, o bom escritor, não é o que usa uma qualidade na sua mais extrema, no seu mais extremo valor, mas aquele que sabe regular, que ele é capaz de fazer um texto cheinho de adjetivo e o texto ficar bom, e ele fazendo um texto sem nenhum adjetivo e o texto ficar bom também. Então, isso depende do sentido que ele quer produzir. Por isso que eu, pessoalmente, não uso muito, ou eu procuro evitar esse negócio de falar, faz assim, não usa adjetivo, usa adjetivo. Por quê? Porque tem texto, eu não vou usar aqui hoje, mas eu já usei em outras oficinas, que depois dessa aula todinha que a pessoa tem uma tendência, não vou nunca mais usar um adjetivo, que a gente vai ver aqui um monte de defeitos que eles têm, eu mostro um texto do Guimarães Rosa que é praticamente só adjetivo, que é aquele texto, meninas são muitas, né? Vai lá. Adjetivos demais parecem gritar na minha cara que eu sou retardada e não sou capaz de imaginar nada. Carinha feliz. Que ela está fazendo isso aí? Porque quando o escritor ele dá o adjetivo pronto, ele já meio que firmou que só pode ser aquela interpretação, só pode ser aquele sentimento, só pode ser aquela emoção que o leitor vai sentir naquela leitura. E quando você deixa um pouco aberto, a sua tendência é agradar mais pessoas. É um pouco da questão de você respeitar a possibilidade do leitor de reescrever, ou reescrever não, de reinterpretar aquele texto. A partir do decálogo do Folha da Arena, acabei fazendo meu conselho de vários escritores sobre o uso dos adjetivos. Até porque eu não posso ser ninguém para falar isso. Posso não ser Eu ninguém. posso não ser ninguém para falar isso, mas o pessoal que eu escolhi para falar aqui tem toda uma voz desse mundo. Coloquei, inclusive, um link no nome de cada autor, caso alguém se interessar em buscar. Então, agora ela vai dar os 10 mandamentos, digamos assim, dos adjetivos. De onde foi tirado esses mandamentos? Estava escrito nas tábuas que Moisés trouxe do Sinai? Não. São de alguns autores. Se eu quisesse achar um decálogo para usar adjetivos, eu acharia, porque tem um monte de lugar que o pessoal fala que o adjetivo é muito bom em algumas coisas. Então, vamos ver um por um, e aí eu vou pedir para cada um dos itens do decálogo um comentário de uma pessoa, a hora que está aqui, a hora que está pelo Zoom. Quem quiser falar, levanta o dedinho aí para mim, por favor. O adjetivo não complementa o substantivo. Açoita. Adriano Chaves. Você quer comentar para nós, por favor, Heloísa Azevedo? Olha, professor, eu entendi muito bem o que ele falou, mas não me vem exemplo à cabeça, né? É, Hum. eu acho, bom, nas minhas leituras, né, quando está, ele restringe, né, vamos dizer, o entendimento da gente, da abertura. O adjetivo muitas vezes fecha o texto. Não sei se deu para entender o que eu quis falar. Fecha o sentido, que às vezes no literário você deixar uma coisa aberta também ajuda, né, no texto. É, eu estou buscando uma compreensão que seja bem relacionada com a frase do autor. Então, talvez um bom método aqui, para os que falaram mais adiante, eu vou falar, olha, por que o adjetivo não complementa? Quem é que diz que o adjetivo complementa o substantivo? É a gramática que diz isso. Mas o que ele faz, o adjetivo em relação ao adjetivo, na verdade, segundo Qualifica, Adriano né? Chaves, açoita, quer dizer, Açoutou. mete-lhe o chicote, né? Castiga-o. Então, o que ele está dizendo? Embora a compreensão técnica da gramática seja que o adjetivo complementa o substantivo, e isso é uma verdade inquestionável, porque é uma questão de definição, do ponto de vista literário, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque esse complemento, às vezes, ele não é necessário. O leitor é capaz de pensar por si. Às vezes, ele não é conveniente, embora seja um complemento, não está da melhor forma. É como se eu fizesse. Estou tentando dar um exemplo culinário.
mas acontece que eu não sou muito bom de gastronomia. Então, se eu colocasse, eu estava pensando assim, um queijo com goiabada, porque o queijo com goiabada complementa muito bem um ao outro. Mas se eu pensar queijo com Nutella, por exemplo, embora eu sei de menino que come queijo com Nutella e come Nutella com qualquer coisa. Mas se você pensar, sei lá, queijo com jiló, vai que no mercado tem um prato desse, então o meu exemplo não é muito bom. Mas a ideia que eu quero passar é essa de a gente imaginar que não é requisição absoluta de um substantivo ter um adjetivo, tem hora que ele ficando lá sossegado em paz, é muito melhor para ele, para o texto, para você e para o leitor. Mas tem hora que esse complemento muda completamente o sentido. E aí, quando muda com conveniência, o adjetivo não está açoitando o substantivo. É claro que na linguagem literária, quando André Chaves fala sobre isso, ele quer dizer, tome cuidado para o seu adjetivo ser um complemento que não esteja castigando o adjetivo, o substantivo. E aí você tem que sempre compreender esses comandos gerais de onde eles estão. Vou dar um exemplo aqui de um adjetivo que eu acho muito bem colocado. Um texto do Rubem Alves, que se chama Escutatória, eu uso como um dos primeiros textos de oratória, ele fala, é preciso ouvir o outro, consideração. Então, pronto, eu já entendo, eu preciso de ouvir o outro com bastante consideração. Mas aí ele coloca um adjetivo nessa consideração que enriquece demais a forma como deve ser essa consideração. Você imaginaria, Maria Nunes, qual que seria um bom adjetivo para consideração? É preciso ouvir o outro com consideração. Você agora é obrigado a colocar um adjetivo nessa consideração. Que adjetivo você escolheria? E isso eu estou perguntando para Maria Nunes aqui pessoalmente, ao vivo e a cores, mas eu gostaria muito que todos os demais que estão aqui no Zoom, principalmente, colocassem aí no chat o seu complemento para esse substantivo. É preciso ouvir o outro com consideração. Com o quê? Muita consideração. É o exemplo dela. O que nós já falamos aqui? Calma. O que nós já falamos aqui? Fala só um. Se você falar todos, você não vai deixar espaço para os colegas. Não precisa de preocupar em acertar. Quanto mais a gente tiver possibilidades, mais a gente vai aprender, que é, afinal de contas, o nosso objetivo. O que é esse muito? O muito é muito comum, né? É uma coisa assim que não, não dá um significado diferente, ele só mexe no grau, na intensificação. É isso que eu chamo de intensificadores. E é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Então, quer dizer, se é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e eu sou um escritor que trabalho a palavra, trabalho o texto de uma forma que eu busco significados que seriam ocultos para a maioria das pessoas, eu tenho que pensar em algo mais original. Já que você falou, eu vou comentar também. O grande, segundo alguns estudos de ocorrência de adjetivos em língua portuguesa, é o adjetivo mais comum que existe em vários corpora. Então, quando você fala grande isso, grande aquilo, é quase que uma palavra, digamos assim, chave. É uma palavra que ela não diz nada. Eu acho muito interessante um texto do Hayek, que ele fala nossa linguagem envenenada. Ele diz que tem palavras que são palavras dominha, que elas se associam com outra e, na verdade, chupam o significado daquela que acaba não significando coisa nenhuma. E aí é uma comparação que se faz com a doninha que vai lá e pega o conteúdo do ovo sem destruir a casca do ovo. Ele vai criticar que uma dessas palavras no tempo que ele escreveu era a palavra social. Tudo que você coloca não sei o que social no meio, esse social acaba meio que tirando um pouco a ideia original da palavra que está sendo chupada por essa palavra dominha social. Bom, vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos ver aqui no coisa. A Milene, com respeitosa consideração. Respeitosa é uma coisa boa. O que coloca o respeitosa de ideia? O que acrescenta? Acrescenta que você tem respeito por aquele que está ouvindo. Mas só de você parar para ouvir, você já está respeitando. Então, é uma boa solução
mas não foi a solução que o Rubem Alves decidiu. Espera aí só um pouquinho. Aqui, ó. Pronta consideração. É uma contribuição da Heloísa. Pois não. Eu diria uma especial consideração. Especial consideração, pronta consideração, muita consideração, grande consideração, eu considero todas essas aí um pouco assim parentes, uma da outra, entendeu? Claro que o especial ou o pronta são melhores, mas você ter prontidão é normalmente no momento em que você, quando você fala assim, eu tenho pronta consideração. O cara começou a falar, eu vou lá e presto atenção nele. Mas o que o autor quer dizer no texto dele, ele encontrou esse sentido, porque ele achou o adjetivo que não foi um processo fácil, ele não estava pensando propriamente no momento que o cara começava a falar, a pessoa começava a falar e o interlocutor escutava. Ele pensava muito no efeito que essa escuta teria. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. É preciso ouvir o outro com consideração. Isso. Aí apareceu aqui, ó, elevada consideração. Talvez seja um pouco melhor que o grande, mas está na mesma linha de pensamento. Ciente, consideração. Com paciente consideração, já começa a melhorar, porque aí você está ouvindo o outro, esperando o outro acabar de falar, é muito diferente, por exemplo, da prontidão, né? É preciso deixar-se molhar pelas palavras que saem do outro. Tudo bem, só que isso aí é uma outra construção completamente diferente. É até uma maneira bonita, poética de falar, inteligente, legal, se estiver dentro de um contexto que você esteja falando sobre secura e sobre umidade, está perfeito, mas nós estamos procurando um adjetivo específico, nesse caso concreto, que é simplesmente completar a lacuna lá na prova. É preciso ouvir o outro com tracinho, consideração. Eu estou procurando uma palavrinha que encaixa ali. Justa. Com justa consideração. O que significaria esse justa? E aí, ó, qual que é o exercício que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando cada adjetivo que vem e estamos desafiando esse adjetivo. Você funciona para todo caso? Você funciona para o que eu quero dizer? Você é muito diferente dos outros? O que justo tem a ver? Justo é assim, se eu ouvir uma pessoa com consideração, eu tenho que ouvir todas igualmente com consideração, até quem está falando besteira também. E aí talvez não seja uma boa ideia, né? O que você falou, Graça? Eu falei digna. Digna. Eu gostaria de mostrar uma coisinha. Espera aí, só um pouquinho, deixa eu só acabar essa parte. Deixa eu acabar essa parte, eu te deixo falar. Então, digna consideração. De quem que é o digno? O digno da pessoa que tem dignidade de ouvir, mas será que aquilo impacta na transformação interna dela? Então, isso aqui tudo eu estou pensando, é claro, já tendo uma resposta, porque eu li o texto original e eu sei qual foi a palavra que o sujeito escolheu. Mas se eu tivesse como escritor pensando, eu estaria sofrendo. Falei, puxa, o justo não ficou tão pouco, porque não é tão isso que eu quero. O grande fosse muito comum. O elevado está parecendo aqueles protestos de elevado estima em consideração, virou já um requerimento, um ofício. Então, está faltando ainda. Quer dizer, eu, como escritor, fico sofrendo até eu achar o que é. Né? Sublime consideração, nossa, inigualável. Aí a gente começa a usar, vejo que começa a dar um pouco assim, uma espécie de chavão dos negócios. Fala de. Não, só estou querendo aqui. Nossa, uma coisa assim, de cautela, não sei se ainda mas assim, você, essa adjetivação seja alguma coisa que você está considerando o que ele está falando, mas ao mesmo tempo você vai ter que analisar para aceitar. Entendi. Na verdade, o sentido, e aí a gente só aprenderia esse sentido se a gente tivesse um texto em mãos, né? Então, aqui é até maldade eu exigir que haja a descoberta da solução para aquele que já conhece o texto, né? Eu te agradeço, Julizar, por você manter aí doido para falar, mas esperando todo mundo. Eu sou um aluno de muita responsabilidade, eu presto atenção nas coisas. Então,
parcimoniosa é uma coisa boa, mas o sentido que ele está querendo dar não é somente esse, no sentido de, conforme você falou, analisar o que ele está dizendo. Não, você vai acatar. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou acatar inteiramente o que o outro está dizendo, sem interferir naquilo. Porque quando você colocou parcimoniosa, que poderia ser um bom adjetivo, nesse sentido, eu senti que você, tipo assim, você está, na verdade, desconfiando do outro, entendeu? E aí é o que ele está falando, é o contrário que ele está dizendo. Ele está dizendo, você tem que escutar sem pré-julgamentos. Se você já está esperando que o sujeito vai falar uma bobagem, você está com um pré-julgamento. E é isso que ele fala que não é a verdadeira escutatória. Bom, tem mais algumas contribuições aqui. Eu não vou, como isso é só um exercício, não vou ficar rendendo demais também, porque a gente já teve muitas contribuições. Apenas vou registrar aqui, ó. Maior consideração está dentro do grande, genuína consideração está um pouco aquele que é meio chavão, né? É preciso ouvir o outro com atenta consideração. Esse atenta já aproxima desse sentido de você prestar atenção. Mas eu não sei se ele acrescentaria tanto em termos de sentido. Decorrente consideração. Aí ficaria faltando decorrente de quê, né? Respeitosa. Já falamos sobre respeitosa. É preciso ouvir o outro com suntuosa consideração. Aí ficou um negócio bem real, cheio de palácios e tal, né? Uma coisa que a pessoa deu um outro sentido. Se tiver dentro de um contexto que ela está falando ali do palácio, do luxo, isso aí fica perfeito. Então, eu não posso dizer que o justa, que a genuína, que a elevada, que a suntuosa, nenhum desses esteja errado. Nenhum deles está errado. Seriam possibilidades. Mas olha o achado, pois não, Gabriel Evaristo. Professor, conheço a literatura do Rubem Alves, ele sempre aplicou essa coisa, toda palavra para ser unida, ela tem que ter um longo período de escuta. Eu acho que ele queria dizer mais no sentido de harmonia mesmo. E qual seria o adjetivo, então, que você colocaria? Mas no sentido mesmo dessa coisa... Não, explica não. Fala o adjetivo. Com a curiosa consideração. É uma possibilidade também. Mas sabe qual que foi o texto que ele usou mesmo? Quer saber? Não. Com descansada consideração. Olha, é uma coisa inesperada, que não passa normalmente na nossa cabeça. E é maravilhoso, né? Descansada consideração. Quer dizer, eu estou ouvindo, eu não estou com pressa, eu não estou aflito porque ele termine logo, não estou doido para dizer o que realmente eu penso. Então, esse é um adjetivo bem colocado, né? Agora, para o sujeito chegar nesse adjetivo, será que ele não pensou em todos esses que nós falamos? Pode ter pensado. Pode até ser que não foi ele que descobriu. Pode ser que seja um amigo dele que ele estava lendo o texto e ele falou, nossa, fiquei tão descansado quando você falou aqui agora, né? E aí, ele teve a ideia. A gente não sabe como é que foi o processo da criação, mas a gente vendo o resultado final, é mais ou menos como que a gente tem que trabalhar, com descansada eficiência, com descansado empenho, né? Tem que trabalhar para valer. Então, isso aqui era por quê? Por que nós falamos essa história inteira? Por causa do blog que falou. O adjetivo não complementa o substantivo. Então, eu não tenho que achar um complemento qualquer. Eu tenho que achar algo que contribua com o significado. E o significado de descansada acrescenta ao significado de consideração, sem açoitar, sem maltratar, sem desfazer, sem contrariar. E isso não é simples de você achar essas soluções, esses adjetivos. Você quer falar, Graça? Sim. Pois não. Eu fui aluna do professor Mário Perini na universidade, na Faculdade de Letras. E, recentemente, ele estava à minha frente, namorando, né? E à minha frente, no Palácio das Artes. E eu fiz assim para apanhar o meu bilhete, e ele também fez. Aí eu falei, professor Perini, eu sempre falo do senhor com os outros. Ele falou comigo mal, né? E essa gramática dele, essa gramática se dá o nome de gramática generativa.
né? E ele tem vários livros. Excelente, obrigado. Um texto e propor a vocês que me dissessem o significado dos adjetivos. Graça, eu sinto muito, mas eu não vou poder deixar fazer isso por um detalhe. Senão a gente vai perder o roteirinho que a gente está buscando, que não é ter a ampliação do significado dos adjetivos, mas entender a função deles na literatura. Eu já combinei de a gente escrever alguns desses textos que eu acho super interessantes, essas propostas que você faz, mas assim, você viu, eu peguei um exemplo aqui, do Rubem Alves. Nós gastamos um tempão. E como eu ainda tenho um texto do Machado de Assis para ler que é enorme, ainda falta 9, eu vou fazer o seguinte, vamos deixar esse texto separado para a gente colocar naquela pasta especial que estamos criando, e aí o pessoal vai poder visitar e colocar lá o significado desses adjetivos para ampliar a mente, porque isso aqui é um exercício super importante que a Graça está propondo. Por favor. Pois não, pode ler. Se chama Celso ou Abreu. E ele fala, tu és o Celso do Pental do Anilho, saltando as ripas do fervindo alegre, carpindo as papas do furor salírio, nos rúbios calos do bijum cidreiro. Esse aí só vai poder fazer o exercício quem tiver bem atualizado de dicionário bom, tá bom? Aí vai ficar lá na pasta, só um pouquinho. Todo mundo vai lá na pasta e busca fazer isso. Porque até quando a gente pega um hino nacional para dentro, está cheio de adjetivo também que a gente não conhece. E tem que conhecer isso. Isso é um primeiro ponto essencial para a gente explorar bem. Vamos lá. O adjetivo deve ser amante do substantivo, não a mulher legítima. Afonso Dandê. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou uma metáfora amorosa. E nessa metáfora amorosa, colocou, olha, se o adjetivo fizer tudo que é convencional fazer com o substantivo, não é tão emocionante, como se fosse algo transgressor, diferente, com aquele gostinho de proibido e etc. Né? Então, isso tudo vai fazendo, à medida que a gente vai aprofundando. Como aprofundamos na primeira frase, a cada uma delas, a gente vai chegando a diretrizes para escrever que nos dão uma capacidade muito maior. Pode seguir, Isabel. Evite o uso de adjetivos, especialmente os extravagantes, como esplêndido, deslumbrante, grandioso, magnífico, suntuoso. Ah, meu Deus do céu, ele agora está tendo direto. Parecia que ele sabia que alguém ia falar suntuoso, e a pessoa que falou suntuoso também não precisa de sofrer, não. Porque isso ele está falando num contexto. O seu suntuoso que você sugeriu, eu não vi aqui no chat quem foi a pessoa, pode ser o melhor adjetivo de todos. É mais uma vez aquilo que eu falei. Não adianta você pegar uma regra definitiva e absoluta isolada do contexto. Você tem que saber enxergar. E vai haver horas que suntuoso será a melhor escolha de adjetivo. Senão não existia na língua. Né? A gente só tem que encontrar o momento certo e a hora adequada. Vamos lá. Quando hoje dizemos que o estilo de tal autor é o de ontem nos resulta insuportável, não estamos nos referindo ao fundo, mas aos oropés, pesos, maneirismos e ouriversária da adjetivação. Ouriversária da adjetivação, que é aquela arte que você colocar um monte de enfeitinho, de dobra, de não sei o quê. Então, você olha, aquele autor, nossa, ele era insuportável de ler, muito aguinha com açúcar, muito sentimentalista demais. Pois era porque eu usava os adjetivos de um modo diferente como a gente usa hoje. Se eu quisesse fazer aí do Alejo Carpentier uma análise mais profunda, eu poderia dizer que essa quantificação de adjetivos ela marca bem o gosto da escrita. Quem tiver possibilidade, claro, nós não vamos fazer esse exercício aqui, porque o nosso tempo é reduzido, mas fica aí como uma proposta, pega jornal de 1900 até 1930. Vocês vão ver o tanto de adjetivo que tinha em qualquer notícia. E como que os adjetivos, ao longo do século XX, foram perdendo essas características. E isso não é um fenômeno peculiar à literatura. Até na arquitetura essas coisas acontecem também. Você tinha um estilo cheio de elementos e esse estilo se simplifica num determinado momento
e esses gostos vão se alterando, até que se renova aquilo que havia, se altera e assim por diante. Vai lá. Não use adjetivos que nos dizem simplesmente como você quer que a gente se sinta sobre a coisa que você está descrevendo. Ou seja, em vez de nos dizer que algo foi terrível, descreva-o de modo que vamos nos aterrorizar. Não diga que foi maravilhoso, deixe-nos dizer delicioso enquanto lemos a descrição. Vejam bem, todas essas palavras, horrível, maravilhoso, terrível, exótico, são apenas você dizendo aos seus leitores, por favor, você tem que fazer o meu trabalho por mim. Ou seja, ele está dizendo, olha, ele está dando aqui uma cacetada, né, o C.S. Lewis. Você é um escritor preguiçoso, em vez de você criar a condição para o sujeito sentir o sentimento, você já fala logo para ele que sentimento que ele tem que sentir. E aí você não gasta muito tempo, ele também não gasta muito tempo, mas também o negócio fica sem graça, né? O adjetivo, quando não dá vida, mata. É mais ou menos aquele do açoite lá de cima. Os adjetivos são as rugas do estilo. Isso também é interessante, né? Olha só como é que ele consegue fazer uma metáfora, que nós já fizemos uma aqui relativa ao amor, agora ele está fazendo sobre a própria construção humana do rosto, né? Aquilo que nos representa, que são as rugas do estilo. Ele tinha tudo para ser uma fase bonita, mas colocou o adjetivo demais, ficou cheio de ruga. Então, é onde consegue, por meio dessas comparações e metáforas, criar significados. Todo o talento de escrever não consiste, no final das contas, mais que na escolha das palavras. A precisão é que faz a força. O estilo é como na música. O mais belo e o mais raro que existe é a pureza do som. Flaubert, né? Então, aí é um grande escritor falando sobre o estilo de modo geral. Não está só focando no adjetivo, mas contribui. Por quê? Porque a gente vai pensar também qual será o adjetivo mais raro e belo. E aí eu já sei que o grande é o mais comum na língua portuguesa. Mas tem hora que ele é bom, tem hora que ele pode não ser até o melhor, mas que é aquele que você escolheu. Então, você assume até o final. Quando eu criei o curso de oratório, eu criei Instituto Grande Orador. Agora você tem que mudar o nome, porque você acabou de ver que o grande é mais comum, não pode ser e tal. Mas acontece que esse nome, Grande Orador, é exatamente pela recorrência em vários discursos sobre como que deveria ser um orador que surgiu esse nome. Ele, na verdade, surgiu da leitura de um livro que o sujeito recomendava, um alemão, que você falasse, sou um grande orador. E aí eu peguei, sou um grande orador, como se fosse uma palavra de ordem, aí eu peguei aquilo ali para fortalecer. Depois eu comecei a reparar. Falei, nossa, todo mundo fala o tempo inteiro grande orador, parece que é o adjetivo impregnado naquele substantivo, né? Se eu tivesse querendo fazer literatura, talvez não fosse bom. Mas como eu queria uma marca que todo mundo enxergasse e já acionasse uma série de emoções, nesse caso específico eu acho que funcionou bem para a marca, o que não necessariamente funcionaria para a literatura. Os verbos voam, os substantivos correm, os adjetivos pesam. Então, isso aí, ó, mostra o que dá ritmo à sua escrita. Se toda hora você coloca um adjetivo, o sujeito tem que parar para pensar como que ele vai reagir àquilo, qual é a emoção que ele tem, o que aquilo realmente significa, e a leitura se torna devagar. Ou se for esse texto que a Graça nos presenteou, ele vai ter que consultar tantas vezes o dicionário, coitado, que o que ele ia gastar 1 hora para ler, ele vai gastar 10 horas para terminar. Vai. Esse texto ganhou um concurso É maravilhoso. de leitura. É maravilhoso. É maravilhoso, né? Isso. E o que vai fazer? A pessoa só vai entender ou se ela tiver uma cultura muito grande ou se ela consultar o dicionário, né? Vai lá. O caminho para o inferno está pavimentado de advérbios. Olha só, aí é um dos grandes escritores, né, desse gênero de terror, que reúne uma série de recursos muito interessantes, Stephen King. O caminho para o inferno está pavimentado de adjetivos, de advérbios, melhor dizendo, que a gente já viu que é a coisa parecida, porque o cara fala assim, ele andou pausadamente, e então olhou fixamente nos olhos, e mexeu convulsivamente na sua orelha, e vai falando um negócio, toda hora você colocando o advérbio ou o adjetivo,
ou as palavras que vão intensificar, você está pavimentando com o mesmo tipo de bloco o caminho para uma coisa que não vai ficar bom. Bônus, escrever é cortar palavras. Isso aí é polêmico. Tem gente que fala que o Carlos Drummond de Andrade nunca disse essa frase, né? Então, se alguém achar no livro dele, por favor, traz para a gente. Aí ela faz a conclusão. Vai. Tia, mas e a Clarice Lispector? Pois é, a Clarice é a Clarice, né? O dia que você usar os adjetivos como ela. E vocês, como estão escrevendo? Usam muito adjetivos ou preferem algo mais enxuto? Então, quer dizer, o que que a gente tem que fazer? Nós não podemos usar os adjetivos ou devemos usá-los demais? Nós temos que saber regular. No dia que for bom a gente usar muito, a gente usa muito. O dia que for conveniente usar pouco, a gente usa pouco. Se a gente for um bom escritor pensando na pedagogia retórica, a gente vai conseguir ajustar não só a quantidade dos adjetivos, mas a própria qualidade desses adjetivos, no sentido de o tanto que eles contribuem para a produção de sentidos dentro do texto. E eu ainda dei um sabor ao adjetivo, um sabor, uma culinária, que é o adjetivo como ela, de frango. Como ela. Isso, como ela. Aí é uma brincadeira. Obrigado, Isabelle, parabéns pela leitura. Então, vejam que nós pegamos 10 frases soltas, com mais as contribuições, com mais os exercícios que nós fizemos, e falamos tanta coisa sobre os adjetivos, tanto, digamos assim, reflexão interessante e rica que veio. E aí cada um já sabe que aqui não é um lugar da gente fazer recomendação, tem que ser assim ou tem que ser assado, cada um segundo seu estilo, seu gosto, sua necessidade de texto, a ideia de personagem que quer criar e muitos outros fatores que estão envolvidos na literatura, decida como que quer usar. Agora, qual que é o nosso processo e qual que é o nosso método? Por favor, Isabelle, passe aí o microfone para Dina. Então, nós vimos aqui um monte de coisa sobre objetivo e tal. O que que a gente tem que fazer na prática, Dina? Como chica, né? Porque assim, Não é? o que eu comecei a escrever, reescrever, não sei se não pode ficar. Eu, por exemplo, enfim, tenho todo o texto na mão, eu estou cansada e não produzo. Tá, só um minutinho. A pergunta que eu estou te fazendo isso que você está falando é uma coisa super importante, que é, digamos assim, o processo de criação. Mas eu não estou perguntando o processo de criação. Eu estou dizendo assim, eu, aqui nessa oficina, o processo da reescrita dentro da Academia Mineira de Letras, tenho já os meus textos esboçados. O que que eu tenho que fazer agora que eu pensei um pouco sobre adjetivos? É a mesma coisa para mim. É o seguinte, eu escrevo. Não, querida, você não pode falar para reescrever nessa resposta, por quê? Porque a resposta é qual que é o processo de reescrever. Então, você tem que me dar o primeiro passo do processo de reescrever. O que é localizador? Não, querida, como é que você vai colocar um localizador para pegar uma coisa que é tão diferente como adjetivo? Tipo X, eu já estou pensando nos meus textos lá. De vez em quando eu faço isso. Não, então peraí. Foi muito bom você falar isso, porque é exatamente o que eu estou querendo aqui como professor. Que é mostrar um método de trabalho, né? E se você não está explicando o método de trabalho de uma maneira muito clara e cristalina, significa que talvez o método não esteja muito prático na sua cabeça. Não estou falando você, Dina Dominique, estou falando todo mundo, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro passo, pegar meu texto e marcar. Aí você escolhe o marcador da cor que você quiser, eu escolho azul. Eu pego o marcador azul e marco todos os adjetivos no texto. Esse é o primeiro passo. O que você tem que fazer? Pegar seu texto e marcar todos os adjetivos que estão nele. Colorir de azul a palavra. É isso. Esse é o primeiro passo.
Aí você vai olhar. Se tiver azul demais, aí você lembra do sujeito que falou, olha, o adjetivo pesa. Aí falou advérbio, mas você pensa no adjetivo. O adjetivo açoita o substantivo. Então, será que não tem desses muitos que são feitores e estão açoitando lá? Então, primeira coisa, marcar. É o nosso processo. Aí a segunda coisa é verificar se aquilo convém ou não convém. Vai manter, não vai manter, vai simplesmente tirar, vai substituir por outro que seja mais expressivo, aí é uma avaliação. E finalmente você reescreve. Então, se você já quiser adivinhar e achar que todas as coisas que nós estamos vendo é possível de fazer como o quê? Que você procura o localizador e marca todos os quês no texto, aquilo se aplica ao quê, mas não se aplica aqui para o adjetivo. O adjetivo, infelizmente, o jeito mais prático que você tem é ler o texto inteiro e ir marcando cada vez que aparece um. É duro, mas é o jeito, né? Agora, tem outras maneiras. Tem uns programas de computador que você marca o adjetivo e ele já põe lá uma etiqueta de adjetivo naquilo ali. Mas ele não tem a precisão dessa leitura, nem essa extensão, porque ele vai classificar precisamente como adjetivo só. Então, perde um pouquinho por um lado e, às vezes, ganha por outro na agilidade, dependendo do tamanho do texto que você tem. Mas, como o próprio escritor repassa o próprio texto várias vezes, eu diria que, à medida que você está passando uma dessas vezes, vai marcando de azul lá seus adjetivos e depois dá uma olhada geral, se ficou muito, se ficou pouco. Se você... Aí depois você questiona um por um para ver se ele ficou legal ou se ele não ficou. Ficou claro? Então, quer dizer, isso é muito importante, porque dentro da metodologia não dá para aplicar o mesmo processo a tipos de ocorrências diferentes. O que, o i ou o, dá para ver com o localizador. Verbo ser, você vai ter que colocar as várias flexões cada vez mais, ainda dá para ver, mas adjetivo eu diria que é quase impossível. Porque, se muito, um adjetivo vai ser repetido 2, 3 vezes e olha lá numa página. Né? Então, não é uma coisa que dá para você ver com aquele mesmo processo. Tudo bem? E o que você está falando Não? especificamente dos adjetivos, era na parte. Não, eu estou falando. Por isso que a gente tem que conversar, porque a gente às vezes formula a pergunta para nós, a pergunta está aqui, é claro que ela está claríssima para mim. Mas, à medida que você respondeu, eu detectei essa questão e o nosso objetivo é exatamente esse: a gente enxergar melhor o que a gente está fazendo. Texto original, que eu já tirei os quês. Já escrevi um outro sem os quês. Não. E aí, para que você vai escrever, marcar de azul o adjetivo, lá no texto que ainda tem que você já melhorou? É sempre no momento em que você vai começar a trabalhar esse quesito. Se você tiver muito adiantado e versátil, você consegue marcar tudo praticamente ao mesmo tempo. Mas eu confesso, eu já estou acostumado com esse método. Às vezes eu leio 3, 4, 5 vezes o mesmo texto. Às vezes tem período, tem pedacinho que eu leio 10 vezes, de achar, tem hora, isso aqui está como adjetivo, mas não está valendo muito como adjetivo. Não está com essa função, então não vou nem marcar. Então você não tem que ser um computador que localize e etiqueta as ocorrências de adjetivo. Você tem que ser um leitor que está fazendo a leitura, prestando atenção nos adjetivos, só marcando, para depois você fazer a avaliação. O que eu quero destacar aqui, Dina e Wilson, é a necessidade de separação entre a etapa de você perceber o que está no texto e a etapa de você trabalhar, que não são ao mesmo tempo. Tá bom? Uma coisa é eu ver o tanto de adjetivo. Como é que eu vejo? Colorindo de azul cada um. Outra coisa é eu pensar na solução. Eu conheci pessoas que participaram das oficinas que eram ótimas para localizar, não errava um na hora de marcar, mas na hora de propor, não conseguia criar. Eu tinha os outros que nem via que aquilo ali, tinha 10 adjetivos, ele só via 2. Mas quando ele propunha para substituir um desses, eu via uma coisa sempre maravilhosa, que era altamente inspirada. Então, a gente não tem um padrão, não. Cada um tem o seu jeitão, mas, tecnicamente, o que eu preciso fazer é primeiro marcar e depois pensar em solução para cada caso. Tá bom? Então, vamos lá. A Milene de Mello está falando assim, grande orador é a esposa, não a amante. Aí eu também concordo.
Vamos ver aqui, então, agora. Eu diria que depende muito, né? Vamos ver agora, então, o texto do Machado de Assis. Agora, gente, vejam bem. Nós pegamos, pois não. Vamos compartilhar o texto do Machado de Assis. E nesse texto, o que a gente vai ver? Nós já vimos um texto que é de ordem técnica, é um gramático, um acadêmico, um professor de universidade falando sobre a questão, embora ele usou exemplos bem fáceis de entender, como do ornitorrinco. Depois nós vimos um blog, que é um texto geral, que pegou 10 coisas diferentes, daquilo ali a gente tirou muita coisa, e agora nós vamos ver o texto do Machado de Assis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler esse texto para ficar mais prático a leitura e, eventualmente, fazer algum comentário. Mas eu gostaria que a gente sentisse todo o clima que o Machado de Assis vai utilizando para a gente enxergar a riqueza dessa possibilidade. É a palavra antes, para estar bem preparados. O cônego, ou metafísica do estilo. Vem do Líbano, esposa minha. Vem do Líbano, vem. As mandrágoras deram seu cheiro. Temos às nossas portas toda casta de pomos. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, que se encontrardes o meu amado, lhe façais saber que estou enfermo de amor. Era assim, com essa melodia do velho drama de Judá, que procuravam um ao outro, na cabeça do cônego Matias, um substantivo e um adjetivo. Não me interrompas, leitor precipitado. Sei que não acreditas em nada do que vou dizer. Dilo-ei, contudo, a despeito da tua pouca fé, porque o dia da conversão pública há de chegar. Então, olha o que Machado de Assis fez. Ele colocou um adjetivo e um substantivo buscando-se um ao outro. Ou seja, não é só um substantivo que exige um adjetivo, mas, às vezes, um adjetivo muito forte que veio naquele momento de você escrever requer a precisão de encontrar o substantivo correspondente. Eu observei um problema sério. É aquela vírgula lá, né? Isso. Mandrágora seria um sujeito. Ele poderia colocar um sujeito pleonástico, falar mandrágoras, elas deram. Por que ele separou o sujeito? Aí o que eu faria, se eu fosse examinar essa questão? Eu primeiro verificaria, porque isso aqui eu estou com um texto que foi copiado. Eu teria que olhar várias edições críticas, né? Pode ser um mero erro, mas vamos supor que o Machado de Assis ele deu uma entrevista, inclusive, explicando. Deixa eu ouvir o que foi que ele falou. Né? Então, eu requereria uma pesquisa maior. Né? Então, parabéns, tem que estar atento a esses detalhes. Quando eu vi o texto aqui, a primeira coisa que eu vi também foi essa questão. O sujeito pleonástico. Mas talvez não ficasse bom, talvez ele supôs que isso estaria colocado, talvez eles simplesmente erraram aí, colocaram essa vírgula que nem tem lá em determinada edição do livro dele. Mas isso aí não deve desviar a gente da atenção principal, que é como que ele está trabalhando a questão do adjetivo. Então, o que ele está fazendo? Está criando um cenário onde que estão o adjetivo e o substantivo. Eles estão em Jerusalém? Não, estão na cabeça do cônego Matias. O que isso significa? Ele está falando do instante da criação literária. Ele está falando que esse cônego Matias estava escrevendo alguma coisa e estava lá meio na dúvida. Peraí, apareceu um substantivo e um adjetivo aqui. E agora? Nesse dia, cuide que por volta de 2222, o paradoxo despirá as asas para vestir a japona de uma verdade comum. Então, esta página merecerá, mais que favor, apoteose. Hão de traduzi-la em todas as línguas.
As academias e institutos farão dela um pequeno livro para uso dos séculos. Papel de bronze, corte dourado, letras de opala embutidas e capa de prata fosca. Os governos decretarão que ela seja ensinada nos ginásios e liceus. As filosofias queimarão todas as doutrinas anteriores, ainda as mais definitivas, e abraçarão essa psicologia nova, única, verdadeira, e tudo estará acabado. Então, quer dizer, ele está criando ali aquela sensação de que essa descoberta é como se fosse quase o final dos tempos. Até lá, passarei por tonto, como você vai ver. Então, olha o que ele fez. Ele fez um exórdio, aí vamos lembrar daquelas partes do discurso brilhantes. Está dizendo, esse negócio é sensacional, é a última coisa que se pode ter em termos de literatura. Aí você já está... Então, me explica perfeitamente. Mas talvez vocês vão achar que isso aqui é uma bobagem, é uma tontice minha e tal. Então, ele vai explicar agora a história, depois de ter feito essa introdução que desperta a nossa vontade. Matias, cônego honorário e pregador efetivo, estava compondo um sermão quando começou o idílio psíquico. Tem 40 anos de idade e vive entre livros e livros para os lados da Gamboa. Vieram encomendar-lhe o sermão para certa festa próxima. Ele, que se regalava então com uma grande obra espiritual, chegado no último paquete, recusou o encargo, mas instaram tanto que aceitou. Ou seja, ele não queria escrever sobre aquilo, mas acabou cedendo porque o povo insistiu. Vossa Reverendíssima faz isso brincando, disse o principal dos festeiros. Matias sorriu manso e discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas. O que a gente tem aí? O que nós estamos estudando hoje? Nós estamos estudando adjetivo. Então, eu tenho ali, ó, Matias sorriu, manso e discreto. Então, eu tenho que pensar, será que ele vai escolher esses adjetivos manso e discreto? Eles têm sentido? Nós já vimos que o E, a conjunção aditiva, às vezes simplesmente repete uma coisa, às vezes ela ajusta significados. Então, quando ele fala manso e discreto, talvez ele está mostrando aquilo que revolvia dentro do cônego para aceitar ou não o encargo. Como devem sorrir os eclesiásticos diplomáticos? Veja que tudo isso aqui, ó, funciona como um adjetivo. Quer dizer, ele deu um sorriso, como deve ser aquele que se espera desse texto daquela pessoa. Só que entre eclesiásticos e diplomatas tem uma diferença, porque o diplomata é aquele que quer agradar, o eclesiástico é aquele que precisa levar na condução da verdade, né, do caminho correto. Então, é mais uma vez a visão de quando eu estou escolhendo um adjetivo, eu estou ponderando essas coisas todas. Essa briga não é simples. Bom, vamos lá. O que o Matias está vivendo na vida é aquilo que vai se passar dentro da cabeça dele também. É por isso que a gente tem várias camadas de leitura nesse texto. Os festeiros despediram-se com grandes gestos de veneração e foram anunciar a festa nos jornais, com a declaração de que pregava o Evangelho o cônego Matias, um dos ornamentos do clero brasileiro. Este ornamento do clero tirou ao cônego a vontade de almoçar, quando ele o leu agora de manhã. E só por estar ajustado é que se meteu a escrever o sermão. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que o cônego, que era o sujeito que tinha muito livro, que sabia escrever bem, ele fica meio enjoado com o excesso de retórica, digamos assim, no mau sentido, daquela questão de floreios do texto. Então, ornamentos do clero brasileiro, ele não gostou. Mas, mesmo assim, como era um compromisso de palavra, aceitou. Ou seja, mais uma vez aqui a gente vê um conflito entre a tentativa do belo e o sentimento prático, entre o respeito ao gosto e a aceitação por um compromisso. E a gente vai ver que isso perpassa do texto inteiro. Começou de má vontade, mas no final de alguns minutos já trabalhava com amor. Quantos de nós não acontece isso? Né? Puxa vida, agora tem que escrever essa tese, tem que escrever essa dissertação, tem que escrever esse livro, tem que escrever esse artigo para entregar. Você começa meio contrariado, mas daí a pouco você empolga com aquilo. Então, ele está falando o tempo inteiro disso aqui, do processo de criação do escritor, que nos acomete também.
a inspiração com os olhos no céu e a meditação com os olhos no chão ficam a um e outro lado do espaldar da cadeira, dizendo ao ouvido do cônego 1000 coisas místicas e graves. Então, inspiração de um lado, meditação do outro. É aquele conflito. Isso aqui não está tão bom. Aliás, teve alguém que comentou comigo, num desses textos que foi enviado. Às vezes eu sinto que eu escrevo, mas não fica tão bom. Isso acontece com todo autor. Não tem um autor que, digamos assim, a não ser num caso muito excepcional, acha que realizou uma grande obra. A pessoa escreveu coisas lindas, maravilhosas. Ah, mas não é tão coisa assim. Eu queria ter mais. Por quê? Porque essa pessoa ela vislumbrou esse céu aí, esse olhar no céu. Mas na hora que ele vai pensar em tudo quanto é regra, tudo quanto é crítica que já foi feita, em tudo que já foi dito, não é tão original, não é tão diferente. Será que eu estou sendo eu mesmo? Será que eu estou imitando os autores que eu li? E esses conflitos existem mesmo na cabeça dos grandes escritores. Por que não vai existir na nossa? Né? Matias vai escrevendo, ora devagar, ora depressa. As tiras saem das mãos animadas e polidas. Algumas trazem poucas emendas ou nenhumas. Então, quando ele fala poucas emendas ou nenhumas, o que o Machado de Assis está dizendo que reconhece que existe? A importância do processo da reescrita. De repente, indo escrever um adjetivo, suspende-se. Escreve outro e risca, mas outro que não tem melhor fortuna. Aqui é o centro do idílio. Subamos à cabeça do cônego. Olha a capacidade dele de conduzir e de dirigir o leitor para entender o processo. Olha que interessante. Escrever um adjetivo, escreve outro e risca, mais outro que não tem melhor fortuna. Mais outro também não deu certo. Ia ser uma porcaria. Né? Mais outro que não tem melhor fortuna. Nesse caso aqui, ó, o que eu acho perfeitamente bem colocado. Ele consegue emendar uma frase depois bem concisa e conclusiva. Então, não é que você não pode usar. Tem que usar bem usado, como nós estamos vendo aqui. Upa, cá estamos. Custou-te, não, leitor amigo. É para que não acredites nas pessoas que vão ao Corcovado e dizem que ali a impressão da altura é tal que o homem fica sendo coisa nenhuma. Opinião pânica e falsa. Falsa como Judas e outros diamantes. Não creias tu nisso, leitor amado. Nem Corcovados, nem Himalaias valem muita coisa ao pé da tua cabeça, que os mede. Então, olha só que ponto de filosofia que ele está trabalhando. Né? Quer dizer, é a natureza, o homem é simplesmente um grão dentro dela, é o homem que enxerga tudo. Ele vai colocando essas questões todas, mostrando essas dicotomias de sentimentos e de possibilidades no ato de escrever. Cá estamos. Olha bem que é a cabeça do cônego. Então, quer dizer, ele já passou do pé da tua cabeça, você, leitor, agora já entrou na cabeça do cônego, usando a mesma palavra, mas com propriedade para dar uma coesão ao texto. Temos à escolha um ou outro dos hemisférios cerebrais. Mas vamos por este, que é onde nascem os substantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda, descoberta minha, que ainda assim não é a principal, mas a base dela, como se vai ver. Sim, meu senhor. Os adjetivos nascem de um lado e os substantivos de outro. E toda a sorte de vocábulos está assim dividida por motivo de diferença sexual. Sexual? Sim, senhora, sexual. As palavras têm sexo. Estou acabando a minha grande memória psicolexicológica em que exponho e demonstro essa descoberta. Palavras têm sexo. Palavra tem sexo. Mas então, amam-se umas às outras. Olha o que é que ele fez. Não é personagem, é ele conversando com o leitor hipotético, uma série de embreagens e debreagens enunciativas, e ele vai trazendo essas informações e a gente vai sendo envolvido e a gente já começa a conversar com os dois, com os outros leitores e está lembrando que o que está acontecendo no cônego. Então, quer dizer, é tanta coisa acontecendo junto ao mesmo tempo
que aí mostra a complexidade de um autor que consegue ler mantendo o foco na ação. Palavra tem sexo. Mas então amam-se umas às outras? Amam-se umas às outras e casam-se. O casamento delas é o que chamamos estilo. Senhora minha, confesso que não entendeu nada. Confesso que não. Pois entre aqui, também na cabeça do cônego, estão justamente a suspirar deste lado. Sabe quem é que suspira? É o substantivo de há pouco, o tal que o cônego escreveu no papel quando suspendeu a pena. Chama por certo adjetivo que lhe não aparece. Vem do Líbano, vem e fala assim, pois está em cabeça de padre. Se fosse de qualquer pessoa do século, a linguagem seria de Romeu. Julieta é o sol, ergue-te, lindo sol. Mas em cérebro eclesiástico, a linguagem é a das escrituras. O que é que ele está dizendo? Qual parte do nosso curso que ele está acabando de mencionar agora? A parte das etapas da elaboração de um texto. Que a gente primeiro vive, depois a gente pensa e depois a gente escreve. Quando ele fala que se o sujeito é eclesiástico, ele escreve desse jeito, ele está mostrando a força das vivências no final da produção textual. Então vejam como que todas as coisas se conectam e esse conhecimento de retórica, não só do Machado de Assis, mas de grandes escritores, faz uma diferença enorme na produção textual. Em cérebro eclesiástico, a linguagem é a das escrituras. Ao cabo, que importam fórmulas? Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma, como acontece com o thaler ou o dólar, florim ou a libra, que é tudo o mesmo dinheiro. Não importa em qual nação, é sempre dinheiro. Quem ama, sempre ama, e não tem diferença porque é um sentimento humano universal. Mas isso é uma visão que ele está colocando ali, que é essa visão que acontece dessa maneira. Portanto, vamos lá por essas circunvoluções do cérebro eclesiástico, atrás do substantivo que procura o adjetivo. Silvio chama por Silvia. Escutar. Ao longe parece que suspira também alguma pessoa. É Silvia que chama por Silvio. Ouvem-se agora e procuram-se. Caminho difícil e intricado que é este de um cérebro tão cheio de coisas velhas e novas. Há aqui um burburinho de ideias que mal deixa ouvir os chamados de ambos. Não percamos de vista o ardente Silvio que lá vai, que desce, sobe, escorrega e salta, aqui para não cair, agarra-se a umas raízes latinas, ali abordoa-se a um salmo, acolá monta num pentâmetro e vai sempre andando, levado de uma força íntima a que não pode resistir. Ou seja, mais uma vez, todo aquele cabedal de conhecimentos que nós fomos juntando, trabalhando para formar a nossa capacidade expressiva. De quando em quando, aparece-lhe alguma dama, adjetivo também, e oferece-lhe as suas graças, amigas antigas ou novas. Mas, por Deus, não é a mesma, não é a única, a destinada ad eterno para este consórcio. E Silvio vai andando à procura da única. Então, o que é essa única? É como se fosse aquela ideia da perfeição que eu almejo quando eu vislumbro o mundo das ideias, da inspiração e tudo mais. Passai, olhos de toda cor, forma de toda casta, cabelos cortados à cabeça do sol ou da noite. Morrei sem eco, meigas cantilenas suspiradas no eterno violino. Silvio não pede um amor qualquer, adventício ou anônimo. Pede um certo amor, nomeado e predestinado. O que ele falou aí da teoria de adjetivos e substantivos, que nós já vimos na nossa aula? Não é qualquer adjetivo que aparecer à primeira vista na cabeça. É procurar o adjetivo que vai dar essa completude para o sentido, que vai dar essa maneira diferente de pensar. Agora, não te assustes, leitor, não é nada. É o cônego que se levanta, vai à janela e encosta-se a esclarecer do esforço.
Lá olha, lá esquece o sermão e o verso. O papagaio, em cima do puleiro, ao pé da janela, repete-lhe as palavras do costume. E no terreiro, o pavão enfurna-se todo ao sol da manhã. O próprio sol, reconhecendo o cônego, manda-lhe um dos seus fiéis raios a cumprimentá-lo. E o raio vem e para diante da janela. Cônego ilustre, aqui venho trazer os recados do sol, os recados do sol, meu senhor e pai. Toda a natureza parece assim bater palmas ao regresso daquele galé do espírito. Ele próprio alegra-se, entorna os olhos por esse ar puro, deixa-os ir fartarem-se de verdura e fresquidão, ao som de um passarinho e de um piano. Depois fala ao papagaio, chama o jardineiro, assoa-se, esfrega as mãos, encosta-se. Não lhe lembra mais nem Silvio, nem Silvio. É aquela ideia fugidia que a gente tem, você não pegou, você deixou para corrigir na hora, aí você esquece. Então é por isso que nesse processo a gente também separa o momento da inspiração do momento da reescrita. Porque no momento da inspiração, se você ficar se travando, não posso usar quê? Não posso usar adjetivo, tem que ser um adjetivo melhor, você não consegue escrever o resto. Então vamos sempre lembrar que a reescrita vem depois de você ter o texto pronto e você está pensando conscientemente sobre ele. Bom, o autor mesmo não lembra mais do problema que ele estava. Porém, mas Silvio e Sílvia é que se lembram de si. Enquanto o cônego cuida em coisas estranhas, eles prosseguem em busca um do outro, sem que ele saiba nem suspeite nada. Agora, porém, o caminho é escuro. Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, os germes e os detritos, os rudimentos e os sedimentos. É o desvão imenso do espírito. Aqui caíram eles, à procura um do outro, chamando e suspirando. Dê-lhe a leitura à mão. Agarre-se o leitor a mim. E escorreguemos também. Ou seja, nós vamos entrar todo mundo nesse processo de criação meio difícil de definir. Vasto mundo incógnito. Olha só, mundo, vasto adjetivo, incógnito adjetivo. Mas faz sentido? Fica sobrecarregado? Silvio e Sílvia rompem por entre embriões e ruínas. O que ele poderia fazer? Entre embriões, não sei o quê, e ruínas, não sei. Aí não colocou aqui. Por quê? Porque ele já gastou dois adjetivos lá atrás com sentidos, um valorizando o outro. Então é esse o equilíbrio que a gente tem que ir buscando no texto. Ele, tem dois azulzinhos aqui, um do lado do outro. Mas lá na frente não vai ter de novo. Continua. Grupos de ideias deduzindo-se à maneira de silogismos, perdem-se no túmulo de reminiscências da infância e do seminário. Outras ideias, grávidas de ideias, arrastam-se pesadamente, amparadas por outras ideias virgens. Coisas e homens amalgamam-se. Platão traz os óculos de um escrivão da Câmara Eclesiástica. Mandarins de todas as classes distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas pálidas, tão pálidas que não parecem as mesmas que a mãe do cônego plantou quando ele era criança. Memórias pias e familiares cruzam-se e confundem-se. Cá estão as vozes remotas da primeira missa. Cá estão as cantigas da roça que ele ouvia cantar às pretas em casa. Farrapos de sensações esvaídas. Aqui um medo, ali um gosto, acolá um fastio de coisas que vieram cada uma por sua vez e que ora jazem na grande unidade impalpável e mistura. O que ele está dizendo? Que eu só vou achar esse adjetivo se eu for lá na minha vivência. Toda aquela gama de sentimentos e de emoções diferentes que eu vivi. Vem lá do Líbano, esposa minha. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém. Ouve-se cada vez mais perto. Eis aí chegam eles às profundas camadas,
de teologia, de filosofia, de liturgia, de geografia, de história, lições antigas, noções modernas, tudo a mistura, dogma e sintaxe. Aqui passou a mão panteísta de Spinoza às escondidas. Ali ficou alinhado com o doutor Angélico, mas nada disso é Silvio nem Sílvia. Ou seja, não adianta eu tentar chegar a isso somente pela racionalidade. E eles vão rasgando, levados de uma força íntima, afinidade secreta, através de todos os obstáculos e por cima de todos os abismos. Também os desgostos hão de vir. Pesados sombrios que não ficaram no coração do cônego, cá estão a alaia de manchas morais, e ao pé deles o reflexo amarelo ou roxo, ou o que quer que seja da dor alheia e universal. Tudo isso vão eles cortando com a rapidez do amor e do desejo. Cambaleias, leitor, não é o mundo que desaba, é o cônego que se sentou agora mesmo. Por quê? Porque ele estava na cabeça do cônego, o cônego sentou para poder finalmente escrever uma ideia que lhe veio, aí a pessoa desequilibrou lá. Então ele vai mexendo e toda hora retomando essa imagem que ele cria. Espaireceu à vontade, tornou à mesa de trabalho e releu o que escreveu para continuar. Pega da pena, molha, desce ao papel, a ver que adjetivo há de anexar ao substantivo. Passaram-se mundos, revoluções, reminiscências, até agora não achou. Justamente agora é que os dous cobiçosos estão mais perto um do outro. As vozes crescem, o entusiasmo cresce, todo o cântico passa pelos lábios deles tocados de febre. Frases alegres, anedotas de sacristia, caricaturas, facécias, disparates, aspectos estúrdios, nada os retém, menos ainda os faz sorrir. Vão, o espaço estreitas. Ficai aí, perfis meio apagados de paspalhões que fizeram rir ao cônego e que ele inteiramente esqueceu. Ficai, rugas extintas, velhas charadas, regras de voltarete, e vós também, células de ideias novas, debuxos de concepções, pó que tens de ser pirâmide. Ficai, abarroai, esperai, desesperai, que eles não têm nada convosco. Amam-se e procuram-se. Procuram-se e acham-se. Enfim, Silvio achou Sílvia. Viram-se, caíram nos braços um do outro, ofegantes de canseira, mas remidos com a paga. Unem-se, entrelaçam os braços e regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Ou seja, aquilo que era o mundo do indizível vem, enfim, à expressão. Quem é esta que sobe do deserto firmada sobre o seu amado? Pergunta Silvio, como no cântico. E ela, com a mesma lábia erudita, responde-lhe que é o selo do seu coração e que o amor é tão valente como a própria morte. Nisso o cônego estremece. O rosto ilumina-se-lhe. A pena cheia de comoção e respeito completa o substantivo com o adjetivo. Sílvia caminhará agora ao pé de Silvio, no sermão que o cônego vai pregar um dia destes. E irão juntinhos ao prelo, se ele corrigir os seus escritos, o que não se sabe. Então, quer dizer, finalmente aquilo que era a ideia que buscava a expressão se encontra. E vai ganhar vida, pode ser escrito, pode ser só palavra, mas todo esse processo, o Machado de Assis vai perpassando essa questão de quais palavras combinam e se acasalam devidamente umas com as outras. O adjetivo é uma dessas palavras que tem que encontrar seu verdadeiro amor no substantivo adequado. Fica, então, essa reflexão sobre os adjetivos para que a gente possa, usando a técnica de marcá-los primeiro, para depois, com todas essas inflexões filosóficas e literárias, a gente possa decidir se foi ou não a nossa melhor escolha. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Pois não. Lembro